Bom, no bloco anterior a gente conversou com a Carol Manjing sobre propósito, né? E entendemos que o propósito maior é aquele que toca a vida de outras pessoas. E se a gente pode fazer alguém mais feliz, se a gente pode fazer diferença na vida desse alguém, isso enche o nosso coração de paz, a gente encontra o nosso verdadeiro propósito. E eu tenho aqui uma convidada que tem uma história inspiradora. E ela, sem dúvida, encontrou o seu propósito. Aliás, muito nova ela encontrou o seu propósito, que é essa capacidade de transformar a vida de tanta gente. Ela vive os seus dias para tornar o dia de muitos ainda melhor. E ela afirma que é isso que ela espera fazer até o final da sua missão por aqui. Eu recebo com muito carinho, Marilda. Olha, a Marilda Santos é coordenadora da Pastoral do Menor Nacional do Brasil todo. Ela foi uma adolescente ajudada e cuidada pela Pastoral do Menor e hoje é ela que está do outro lado ajudando a tantos adolescentes. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. E que desafio, né? Muito. A Pastoral do Menor tem uma história, uma trajetória super importante. A gente sabe que tocou e toca a vida de muita gente, transformando essas vidas. E eu entendo que isso é um desafio enorme para você estar à frente da Pastoral Nacional. Exatamente. A Pastoral do Menor foi criada por Dom Luciano Mendes de Almeida. E ele teve essa inspiração congregando pessoas que queriam fazer o bem. É muito interessante isso, porque minha mãe, que era uma simples senhora, uma dona de casa, mas muito católica, e por causa dessa fé, sempre quis o bem às pessoas. Então se encontrou lá na SEBS. E depois Dom Luciano foi juntando tanto essas pessoas simples da comunidade, como professores, intelectuais, juristas, e todo esse caldo fez com que a Pastoral do Menor tivesse um papel primordial na sociedade brasileira, que foi a conquista do artigo 227 na Constituição, que nós temos a melhor doutrina de proteção integral da criança e adolescente. O que diz esse artigo? Esse artigo diz, é dever da sociedade, da comunidade, do poder público e da família a proteção integral de crianças e adolescentes. Ou seja, é responsabilidade nossa, é responsabilidade de todos, né? E a Marilda, à frente desse desafio, está aí tentando mobilizar a cada um, você que está aí nesse cantinho, mesmo distante aqui de São Paulo, mas sabendo que é de nossa responsabilidade esse cuidado, fazer a sua parte também, né? Exatamente. E dá para ajudar, da onde quer que a pessoa esteja, e da forma que ela puder. Do que ela puder, porque a nossa sociedade melhorou muito nesses anos, não é? As políticas públicas, a situação da criança e do adolescente. A gente tem um documento da Unicef que coloca essa melhoria e o Brasil como um exemplo disso. E tudo isso partiu desse trabalho da pastoral, dessas organizações, de missionários, de religiosas, de pessoas que colocaram o seu propósito, aproveitando a serviço, ela falava do serviço, daquele que é mais frágil, o bebê, a criança, o adolescente, aquela mulher em situação de dificuldade. Então, esse olhar faz como um fermento, né? Faz como um sal, vai modificando as possibilidades. E aí as oportunidades que parecem ser apenas de um segmento da sociedade, ela passa a ficar perto daqueles que estão na periferia, em favela. Então, essas oportunidades vão se aproximando da vida das pessoas. Muito lindo. A Pastoral do Menor, ela rege alguns parceiros, algumas instituições. No final do ano eu tive o privilégio de divulgar um panetone da Bompar, que eu sei que está ligado à Pastoral do Menor, né, e que ajuda a crianças, jovens, moradores de rua. Idosos. Né? A Bompar é um dos parceiros da Pastoral do Menor. Isso. Além da Bompar, existem outros parceiros? Quais são os trabalhos, os projetos que vocês desenvolvem? O trabalho que nós desenvolvemos tem um olhar para o atendimento da criança e do adolescente, vou falar primeiro dentro do Bom Parto, para o segmento da população de rua, que é uma situação específica da cidade de São Paulo e que Dom Luciano também foi uma das primeiras pessoas a ter essa sensibilidade. Hoje a cidade de São Paulo tem 16 milhões de pessoas na rua, inclusive crianças e mulheres, e agora, há um tempo mais recente, os idosos. Dentro do trabalho com a população de rua, a gente tem uma especificidade que é muito bacana, que é o consultório de rua,
que é um olhar para a saúde dessa pessoa tão sofrida e com a sua dignidade totalmente colocada lá embaixo. Então, o trabalho da saúde entra com profissionais da saúde e do social para trazer autoestima. Tem tudo a ver com propósito, né? Você está com fome, você está na rua, mas aí dentro tem um ser humano. E a gente acorda esse ser humano. Que coisa linda. E a gente já tem duas pessoas, que é o nosso exemplo, que começou lá atrás. Um é médico, morava na rua mesmo, e a gente tem um assistente social. E muitos outros que estão indo para o ensino superior. Esses agentes, eles são trabalhados a serem outros agentes transformadores. Como você. Isso. Você já foi uma adolescente atendida? Exatamente. Então, eu fui uma adolescente do Bom Parto, dentro da história da Pastoral do Menor, junto com a minha mãe, que levou... eu ia junto, né? Que isso é importante, a família, né? E aí, logo eu fui sendo potencializada e vem da minha vocação para a educação. Eu ia te perguntar isso. Você percebeu que você tinha essa vocação, que esse era o seu propósito? Com quantos anos? Bem nova? Com 13 anos, porque eu sempre fui grandona, né? Um pouco avantajada. Então, eu já era estimulada a colaborar, a participar. Então, isso foi fundamental na minha adolescência, na minha juventude, enquanto um ser humano que só pode ser feliz com a felicidade do outro, que é também uma frase de Dom Luciano, né? Que o céu é ver o outro feliz. É isso mesmo, o céu é ver o outro feliz. A gente fez essa pergunta ainda há pouco, o que te faz feliz? Né? Quando a gente vê o outro feliz, a gente realmente fica muito feliz. Marida, como é que as pessoas que estão em casa podem ajudar a Pastoral do Menor, entendendo que é de responsabilidade nossa esse olhar para os mais necessitados? Então, a Pastoral do Menor se organiza dentro das regiões episcopais e dioceses de todo o Brasil. Então, você pode procurar a própria paróquia, né? O próprio padre, as próprias organizações da igreja. Lá haverá um direcionamento para a questão da Pastoral do Menor. Então, na nossa Arquidiocese de São Paulo, a gente tem, dentro da estrutura da Arquidiocese, a Sueli, que é a coordenadora aqui da Arquidiocese, que faz essa animação com o apoio de Dom Odilo e de todos os bispos auxiliares. Lindo trabalho. É assim, né? A gente conhecendo histórias inspiradoras, se envolvendo nessas histórias, participando de forma efetiva. Por exemplo, você pode até ajudar fazendo uma contribuição. Eu vou passar aqui, olha, no Banco Itaú, você pode fazer uma doação. Na agência 0211, agência 0211, e a conta corrente é 67 800 dígito 8. Confere aí, agência 0211, conta corrente 67 800, dígito 8. E qualquer doação vai fazer a diferença. E não esqueça, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Então a gente não pode esquecer de ter esse olhar. E é isso que faz a gente mais feliz. Você falou, parafraseando Dom Luciano, o céu é ver o outro feliz. O céu é ver o outro feliz. Esteja no paraíso, fazendo Exatamente. a felicidade do próximo. Muito lindo tudo isso, Marida. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. E volte mais Eu vezes. gostaria mesmo, para que a gente possa... A gente acredita que uma sociedade começa a mudar quando o olhar está conectado para os primeiros momentos da vida. Então, quando a gente colocar de verdade a criança e o adolescente na centralidade e como prioridade, nós teremos um novo Brasil. E a gente está colocando esse tijolinho todos os dias. Então, nós colocamos lá há 40 anos atrás e queremos continuar colocando até que esse propósito se constitua. Porque a gente tem exemplos de outros países em que as crianças e adolescentes são protegidas. O Brasil tem tantas possibilidades, nós podemos, com uma legislação tão importante como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecida mundialmente, dar um exemplo para o
junto. Com certeza. E aí talvez você em casa fale assim, ai, que bom que já tem a pastoral do menor, tem a Marilda que está cuidando disso tudo. Preste muita atenção, ela falou o número, contingente de moradores de rua... 16 mil pessoas na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, 16 mil pessoas. Uma pessoinha só não vai dar conta disso tudo. Exatamente. O que faz a sua vida melhor é se envolver com o outro, é tocar de forma eterna na vida de alguém, é fazer essa transformação. Para de ficar aí chorando. Tem muita gente triste, com depressão, porque não está entendendo que Deus te deu capacidade para fazer o bem e para amar. Sai da toca, procure a pastoral do menor e olha, doe, não só financeiramente falando, não, doe-se, porque essa ajuda humanitária, essa ajuda da sua força, do seu trabalho, da sua competência, dos seus talentos é que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada, Marilda. Amei te receber. Você, obrigada. Até a próxima, viu? Um lindo ano novo pra você, Muito tá bom? obrigada.